Bom dia a todos. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Com Jesus e Maria, a nossa mãe de Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. E em nome de Maria, a nossa mãe. Então deixe o Evangelho do Cristo tocar o seu coração. Deixe o homem velho para trás. Seja um novo homem, então. Deixe o Cristo guiar teus passos na imensidão. O Cristo é porto seguro. O Cristo é regeneração. Chega de tanto sofrer. Chega de tanto odiar. Chega de tanto ferir. Chega de tanto se enganar. Chegou a hora, meus irmãos, de entender. Chegou a hora de amar. Chegou a hora de sermos mais fraternos. É hora de nos regenerarmos. A hora é agora. Não há mais como protelar. Ou seguimos o caminho do amor, ou vamos morar em outro lugar. Mestre Jesus, nós estamos aqui, reunidos em Teu nome e em nome do Pai, suplicando o amparo que vem de Ti. Ainda somos escravos da dor, ainda somos aprendizes do amor. Mestre Jesus, se apiede de nós, seus irmãos desprovidos de luz, ainda do mal. Sei que somos reféns, apenas iniciando no caminho do bem. Mestre Jesus, nós queremos lembrar de você fora da cruz, iluminado, olhando por todos nós, que tanto precisamos de Ti. E nas tempestades da vida, nas tempestades da nossa vida, Jesus diz: pare. E a tempestade para. Jesus diz: pare. E o mar se acalma, o mar agitado da nossa vida. Quem é esse homem? Quem é esse homem que para os ventos e acalma o mar? Quem é este homem? Esse homem é Jesus de Nazaré. Tenhamos fé. As tempestades da nossa vida passam. Por mais forte que sejam, haverá de passar. Irá passar porque nós temos um grande amigo. Eu tenho um amigo sincero, um amigo que eu tanto venero, um amigo com quem tanto me dou, que é meu professor, é meu
meu melhor amigo, meu bom companheiro, e que sempre me ajudou. Esse melhor amigo me ensina a ser caridosa, me ensina a não ser orgulhosa e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus, com este amigo, com este evangelho de luz, evangelho de perdão, evangelho de Jesus, que é a minha salvação. Ele é a nossa salvação. E quando a angústia revolta, e quando não achamos a porta, quando não vimos a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre ao nosso lado e nos traz a consolação. Se choramos ou precisamos de socorro, a Ele recorremos e por feliz nos damos. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou para se regenerar. Cristo deixou o Evangelho, o seu Evangelho, para regenerar o mundo da imensidão dos pecados. Então deixe o Evangelho do Cristo tocar o seu coração. Deixe o Cristo guiar os teus passos, pois o Cristo é porto seguro, é a nossa salvação. E nas tempestades, é Ele que nos ampara, é Ele que nos socorre, é Ele o nosso socorro. O milagre da vida, os milagres da vida vêm para quem tem fé em Jesus. As bênçãos vêm para quem confia, e as recompensas para quem sabe esperar. Abra o seu coração e deixa Deus entrar. Ele vem e molda tudo da maneira mais organizada e realista possível. Ele vem e limpa tudo que é descartável e que polui a nossa saúde mental. E se você permitir, Deus te liberta de costumes, de falsas amizades e atitudes que sugam a tua luz. Basta para nós sabermos que acima de todas as lutas e todas as dores, há de pairar sempre o sol divino das providências e misericórdia de Deus, para
que possamos ser felizes. E talvez ser feliz seja valorizar cada segundo da sua vida e do seu mundo. E a vida, ela nos ensina todos os dias, através de lições que se repetem, que devemos aproveitar, saborear, usufruir da nossa jornada na terra, vivendo um dia de cada vez, com contentamento, alegria e aceitação. Porque quando a gratidão é um hábito, a felicidade é reflexo e consequência na nossa vida. E tudo começa dentro de casa, dentro da nossa casa. Então não dispenses o diálogo sincero dentro da tua casa, pois o silêncio, quando se prolonga, transforma-se em um abismo intransponível. Seja alegre e comunicativo com os teus, mas ao conversar, não eleves o tom da tua voz, não queiras impor os teus pontos de vista. Uma palavra gentil é sempre uma luz acesa nos lábios de quem o diz. Nunca te canses de dialogar com o teu cônjuge e com os teus filhos e também com os teus amigos, as pessoas que estão mais próximas a ti. A conversa edificante é também uma oração permanente. Evita, meu irmão, trazer para dentro da tua casa os detritos, problemas e brigas da rua. Ao chegares na tua casa, deixa tudo do lado de fora da tua casa. Mantenha sempre bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos que o cercam na vida. A tristeza nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja os que de nós se aproximam. Então, meus irmãos, que nós tenhamos sempre o cuidado de deixar o nosso pessimismo de lado, as reclamações, pois é tão chato a gente viver do lado de uma pessoa mal-humorada, de uma pessoa que só reclama de tudo na vida. É tão desagradável. Gedeon, boa tarde. Então sejamos mais humildes na nossa maneira de tratar o nosso semelhante, né? Que nós possamos ter sempre uma palavra amiga, um bom sorriso nos lábios. Cara feia não paga contas, não resolve problemas.
Mau humor não resolve nada. Então que nós procuremos nos manter mais serenos diante dos problemas, parar as reclamações que de nada vão adiantar. Ser pessimista, negativo, isso só atrai mais coisas ruins para a nossa vida. E no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará os sapatos adequados para este caminhar. E não importa como foi o seu dia ontem, hoje, não importa como foi o seu dia. Hoje é um novo dia. O que aconteceu ontem já passou, é passado. Não tem como voltar atrás, mas a gente pode ter um novo dia, novas atitudes, recomeçar mais uma vez. Então hoje é quarta-feira, o dia de ontem já passou, terça-feira, tudo que aconteceu ontem é passado. Deixemos o passado no passado. O passado serve para que nós possamos aprender com eles e não para repetir os erros cometidos no passado. Então hoje é um novo dia, quarta-feira, dia de recomeçar mais uma vez, de acreditar e batalhar por aquilo que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos. O milagre vem para quem tem fé, a bênção para quem confia e a recompensa para quem sabe esperar. O momento de Deus acontecer, as coisas acontecerem. Bem-aventurado é aquele que não precisou ver nem ouvir, mas acreditou no amor que Jesus trouxe à humanidade. Bem-aventurados os que não viram, mas creem nas palavras e nas promessas do nosso Mestre Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra, pois Jesus, bom e amado Mestre, Ele sustenta a todos nós, irmãos, pecadores. Ele nos sustenta nas lutas deste mundo. Então que o anjo do Senhor possa abrir para nós os seus compassivos braços para nos abrigar do mal, que Ele possa levantar o nosso espírito, a majestade do reino de Deus, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do seu imenso amor. Jesus, nosso Mestre, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único caminho pelo qual podemos te encontrar. Jesus, dá
Pai, a tua paz e a misericórdia aos nossos irmãos, aqueles que nos têm como inimigos, e recebem teu seio bendito, Senhor, a prece dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. E se o mundo com seus erros, paixões e ódio alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica por toda a humanidade, por todos nós. E que assim seja, Senhor. E bem-aventurado é aquele que não precisou ver nem ouvir, mas acreditou no teu amor, acreditou no teu evangelho, o evangelho que Jesus trouxe para nós, toda a humanidade. Bem-aventurados são todos aqueles que se predispõem ao trabalho sacrossanto e não medem sacrifícios para auxiliarem seus irmãos. Ceareiros, apresentem-se. Há muito o que fazer por esta humanidade. Mantenham vossos lares sob a luz do Cristo, sob o manto de Nossa Senhora. O amor sempre em vossos corações, pois o amor é a energia que liberta. O amor é a energia que acalma. E bendito aqueles que são humildes e mansos de coração, pois destes é o reino do céu. E bem-aventurados são aqueles que do pouco que têm, dividem com aquele que nada tem, para saciar a fome e a sede, e principalmente a solidariedade, para acabar com a solidão. E a verdadeira religião, aquele que se diz religioso, aquele que se diz cristão, Jesus nos diz que a verdadeira religião, o verdadeiro cristão que pratica a religião, é aquele que sabe amar os seus irmãos. É aquele que sabe amar os seus irmãos. Amar os irmãos
Ser cristão é amar e perdoar os seus irmãos. E fé de verdade, aquele que diz que tem fé de verdade, é permitir a caridade, é praticar a caridade todos os dias. Então, fé é permitir que a caridade de todos os dias possa estar presente na humanidade em evolução. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa live de orações, a essa live de boas vibrações, boas emanações de energias benéficas, para aliviar o nosso coração sofrido, amargurado, para trazer fé e esperança àqueles que sofrem, que padecem nas enfermidades, nos vícios, com os problemas diários. Ó Mestre Jesus, nós estamos aqui, reunidos em Teu nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, para suplicar a Ti o amparo para os necessitados, o alívio à dor desses irmãos que sofrem, que padecem. Estamos aqui, Senhor, como aprendizes do Teu Evangelho, aprendizes do amor. Ó Mestre Jesus, tenha piedade e misericórdia de todos os irmãos, de todos nós, desprovidos de luz que somos e ainda reféns do mal em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus, o nosso Mestre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus e a Teu Filho por nós, os pecadores e os pequeninos, hoje e sempre, e por toda a eternidade. E aquele que clama ao Senhor na sua angústia será consolado. Então demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. E na fraqueza Deus nos fará forte. No medo, diante do medo, Deus nos dará coragem. Na queda, quando cairmos nos erros da tentação, Deus nos levantará. Nas lutas constantes da nossa vida, Deus nos dará a vitória. E não importa, meu irmão, não importa o que você está passando, qual o problema que você está enfrentando neste momento, a dificuldade que está passando, você precisa entender que Deus
É tudo que nós precisamos. Porque não adianta ganhar o mundo. Não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo e se afastar dos caminhos que levam a Deus. A gente pode não ter nada na vida, mas se nós tivermos Deus no nosso coração, nós temos o suficiente para enfrentar todas as batalhas e para sairmos vitoriosos de todas as lutas, de todos os problemas. Então busque a Deus, que é a sua maior riqueza, o seu maior tesouro. Não busque ganhar o mundo, busque ganhar a confiança de Deus. Não busque os tesouros do mundo, busque os tesouros que te darão a salvação da tua alma. De nada adianta nós querermos vencer na vida, mas não vencer as imperfeições da vida, não vencer os nossos erros, as nossas falhas. Então, mais vale a pena nós vencermos a vida, sermos vencedores de nós mesmos. E cuidado com o tempo, porque o tempo é traiçoeiro. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não fique protocolando para amanhã aquilo que você pode começar hoje. E nós temos esse hábito de deixar tudo para depois, de querer começar tudo na segunda-feira. Segunda-feira eu volto para a academia, segunda-feira eu vou procurar emprego, segunda-feira eu vou fazer aquela visita, eu vou ao médico, segunda-feira eu vou procurar Jesus. Procura Jesus hoje, busca hoje aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para o seu progresso, para você ser um vencedor da vida, um vencedor de si mesmo. Então, cuidado com esse protocolar tudo para depois. Cuidado com o tempo. E lembre-se também, meu irmão, que você tem que mudar a si mesmo. O desafio da nossa vida é mudarmos a nós mesmos, sermos melhores hoje do que nós fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje. E lembre-se também que nós não podemos mudar os outros, né? Você não tem que mudar pelas atitudes ruins dos outros. Você tem que mudar porque você quer mudar. Porque Jesus veio nos trazer o seu evangelho para nós mudarmos, para nós sermos melhores. Nós temos que mudar para agradar a Deus, o nosso Pai, e não para agradar o mundo. Esqueça de querer agradar ao mundo, pois nem nosso Mestre Jesus conseguiu agradar a todos. Nem Jesus Cristo, que era perfeito, ele conseguiu agradar, ele conseguiu convencer as pessoas.
mesmo sendo perfeito, sem erros, sem pecados, ele foi crucificado. Então, não queira mudar o mundo, não queira mudar as pessoas, mude a você mesmo. Dê o primeiro passo para a sua mudança. E mesmo que você receba dos outros coisas ruins, coisas que você não merece, continue sendo bom, continue se espelhando em Jesus. Jesus recebeu ingratidão da humanidade. Jesus foi humilhado por toda a humanidade. E ele só deu amor. Ele só ensinou o mundo a amar, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a compaixão. E mesmo o mundo, as pessoas tendo preferido a Barrabás naquela época, tendo virado as costas para Jesus, mesmo tendo sido crucificado e morto naquela cruz, sem nada a dever, Jesus, ele em seu último momento, seu último suspiro, as suas palavras foram de amor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo em dor e em sofrimento, ele ainda pediu por nós, pela humanidade que o crucificou. Então, meus irmãos, vamos nos espelhar nesse grande modelo e guia de toda a humanidade. E Jesus é em quem devemos nos espelhar. É em Jesus que nós temos que nos espelhar. Ele é o nosso modelo. Que nós não queramos seguir os modelos humanos, não queramos seguir os exemplos das outras pessoas, pois todos nós na terra somos pecadores, nós somos falhos. Todos que estão sobre a terra são pessoas tentando aprender, tentando acertar, pessoas que tendem a falhar. Todos somos passíveis de erros. Então, Jesus é o único em quem nós devemos nos espelhar. Senhor, hoje eu não quero apenas agradecer o teu sacrifício na cruz. Quero também pedir, Senhor, força e determinação. Quero agradecer, Senhor, por este novo dia. Eu sei, Senhor, que cada novo dia é uma batalha a ser enfrentada e vencida. Então, dai-nos coragem. Dai-nos coragem para superar os obstáculos que possam surgir ao longo deste dia, ao longo da nossa vida. E dai-nos força para resistir às adversidades, para resistir à tentação do mal, para resistir àquele meu irmão que me ofende, que me agride. Dai-me força para saber perdoar, assim como tu perdoou naquela cruz.
quando disse ao nosso Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então que nós saibamos, a exemplo de Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, aprender a perdoar, aprender a oferecer a outra face, aprender a amar. Mas para isso nós pedimos coragem para Deus, que Ele nos dê forças, pois nós não somos perfeitos, Senhor. Nós somos falhos, nós temos medos, nós temos vícios e recaídas, e nós erramos muito ao longo da nossa vida. Então dai-nos força para resistir ao mal, que ainda habita dentro do nosso coração. Dai-nos força, Senhor, para sabermos oferecer a outra face aos nossos irmãos que têm menos entendimento do que nós. Os problemas e as pessoas difíceis são colocados em nosso caminho para nos dar a oportunidade de evoluirmos. Pois se nós não passássemos pelos problemas, pelas dificuldades, como saberíamos que nós teríamos forças para caminhar para frente, para seguir em frente, sem fraquejar, sem desistir? Como saberíamos que nós temos fé suficiente em Deus, se não passássemos pelos problemas da vida? E se não fossem as pessoas difíceis, como saberíamos que somos capazes de oferecer a outra face e o perdão? Como conseguiríamos desenvolver a paciência, a humildade e o perdão? Problemas todos temos, dificuldades também. Pessoas difíceis sempre vão existir à nossa volta, no trabalho, na vizinhança, na faculdade da vida, em casa. Em casa é onde mais tem pessoas difíceis, com quem temos que conviver. No trabalho, aqueles colegas de trabalho chatos às vezes, o chefe de trabalho que muitos falam mal dele, mas que nós temos que baixar a cabeça e aprendermos a ser humildes, porque precisamos do trabalho e para isso precisamos ter a humildade de saber relevar, baixar a cabeça e cumprir ordens às vezes, né? Então, os problemas sempre existirão, as pessoas difíceis também, mas não esqueçam que é para o nosso desenvolvimento que Deus permite, para que nós aprendamos a lidar com o diferente, a lidar com pessoas que espezinham a nossa vida, pessoas que nos crucificam, que nos humilham, assim como fizeram com Jesus. E se Jesus, que nada devia, que era o Rei, o Filho de Deus, assim como nós somos, né? Só que o Cristo era iluminado, não tinha pecados. E se mesmo ele foi tentado
se mesmo Ele foi crucificado? Imagina nós, que somos pecadores, que temos muitos erros, muitas falhas. Então que nós aprendamos a evoluir nas dificuldades, a ter paciência com as pessoas difíceis, para o nosso progresso. E o maior desafio da criatura humana, maior desafio de todos nós, somos nós mesmos. O nosso maior desafio é superar a nós mesmos e não os outros, porque as pessoas acham que tem que ser melhor do que as outras, que tem que superar os outros. Não, o nosso maior desafio é esse: sermos melhores a cada dia e superar a nós mesmos, as nossas fraquezas, os nossos medos, superar a nossa intolerância, superar a nossa falta de humildade, superar o nosso egoísmo, superar o nosso orgulho. E o orgulho é o maior causador da dor no ser humano. É o que mais destrói as pessoas. É o orgulho, o egoísmo, a falta de humildade. Porque as pessoas acham que ser humilde é fraqueza. Porque as pessoas acham que relevar as ofensas é para os fracos, os covardes, os medrosos. E muito pelo contrário, superar, baixar a cabeça diante das ofensas, é preciso muito mais coragem. O esforço é muito maior para você conseguir controlar os seus impulsos de revidar a altura. É muito maior do que você ir lá e revidar as ofensas. É fácil alguém te xingar e você xingar de volta. É fácil alguém bater a tua face e você bater de volta. O difícil mesmo é você controlar os seus impulsos de revidar. O difícil mesmo é alguém te xingar e você ficar calado. Alguém te ofender, te julgar, falar mal de você e você ficar sabendo e você não fazer nada. Isso é difícil. Difícil mesmo é não apontar o dedo para os defeitos dos outros. Difícil é não julgar os outros. Isso é difícil, meus irmãos. A gente se manter calado, controlar a língua, não querer apontar os defeitos, não levar as fofocas adiante. Isso é difícil. A língua coça, né? A nossa língua coça quando a gente ouve uma fofoca. A nossa língua coça quando alguém fala mal da gente, para a gente ir lá tomar satisfações. Então é muito difícil a gente superar a nós mesmos. Superar os outros é mais fácil. Agora superar a ti mesmo, isso é coisa muito difícil. E nós estamos há mais de 2000 anos nesta luta, né? O ser humano está há mais de 2000 anos nessa luta de superação, tentando melhorar, tentando progredir,
tentando ser melhor e seguir os passos de Jesus e trazer Jesus para sua casa, para sua vida. Então a nossa luta nunca foi contra o outro. A nossa luta nunca deve ser contra o outro. A nossa luta o tempo inteiro sempre foi e sempre será entre nós e nós mesmos, entre você e você mesmo em busca da sua superação, em busca de trazer Deus para dentro de você, trazer Deus para a sua vida, trazer Deus para a sua casa. E só através das boas atitudes, só através da nossa superação, é que nós conseguimos trazer Deus para a nossa vida. Não é só dizer, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Não é só ir à igreja todos os domingos. Não é só rezar. Às vezes rezar com um pensamento bem distante. As palavras falam de Deus, mas o pensamento e as atitudes não condizem com as coisas de Deus. Então a nossa luta é essa: trazer Deus, trazer Jesus para a nossa casa, pois uma casa sem Jesus, uma pessoa sem Jesus perde a paz. E você pode perder tudo. Você pode perder tudo na sua vida, menos a paz, que só encontramos em Jesus, o príncipe da paz. Então, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida: Deus é bom e justo o tempo todo, mesmo quando a nossa vida parece que está de cabeça para baixo, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Mesmo assim, Deus é bom e Deus é justo. E um dia nós entenderemos que tudo que passamos na nossa vida, tudo de ruim que aconteceu na nossa vida, é fruto da nossa imprudência, é fruto das nossas escolhas, é fruto dos nossos erros. Um dia todos entenderemos isso. Quando chegarmos do outro lado, nós descobriremos o porquê das dores, o porquê das lutas, o porquê, aqueles porquês que nós nos perguntamos muitas vezes: por que é isso, por que é aquilo? Por que Deus permite que pessoas boas sofram e pessoas que parecem ser ruins, parecem sempre se dar bem? Um dia todos nós entenderemos isso. Então não vamos questionar a vontade de Deus. Não vamos questionar o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta dor, o porquê de tanta perseguição na terra, de tanta maldade, de tanta violência. Isso é fruto da própria humanidade. Somos nós a humanidade, que buscamos a dor através das nossas escolhas mal feitas, atitudes que deixamos de tomar. Não é apenas dizer eu sou bom,
Eu nunca pratiquei o mal. Não é só não praticar o mal, meu irmão. É também fazer o bem. É também ser bom, ser nobre de coração, ter boas atitudes para com os vossos irmãos e para convosco também. E Jesus falou: tudo que fizer a um dos meus pequenos, é a mim que estás a fazer. Toda vez que destes de comer e beber a um dos meus pequenos, é a mim que estás fazendo. Toda vez que vestir um dos meus pequeninos, é a mim que deste de vestir. E também todo o mal que nós praticamos para o nosso próximo, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo. Então, do que depende a duração do nosso sofrimento na terra? Depende das atitudes que nós tomarmos a partir de agora, a partir de hoje. Os erros do passado, o mal que nós fizemos, as atitudes tomadas no passado, essas não tem mais como desfazer. O mal praticado, a flecha lançada, não tem mais como voltar atrás. Mas nós podemos mudar o final dessa história a partir de agora. Nós podemos escrever uma nova história da nossa vida, fazer diferente. Reconhecer que somos falhos, pecadores, reconhecer os nossos erros com certeza, mas prometer ao nosso Mestre: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar. A partir de hoje eu vou ser diferente, Senhor. Eu vou agir diferente. E começa a tua transformação. Começa a mudar esse teu sofrimento na terra. Começa a escrever uma nova história na tua vida. Uma nova história onde terá um final feliz. Um final diferente. O que determina a duração do nosso sofrimento, o que faz que algumas pessoas sofram mais ou menos, depende sempre das atitudes tomadas. Depende do tempo que o indivíduo leve para se transformar, para se tornar melhor. Todas as nossas dores, todas as dores da humanidade têm a mesma origem: orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência e ego. Essas são as causas das dores na terra. Isso é o que causa sofrimento a todos nós, meus irmãos. São esses defeitos que nós temos que eliminar do nosso coração para acabar com o sofrimento da nossa vida, para acabar com o sofrimento na terra. Se esvair desses muitos defeitos aqui falados: orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, a falta de caridade, a falta de benevolência, a falta de misericórdia para com os outros irmãos, a nossa falta de paciência. Então, que nós possamos mudar a nós,
não é mudar os outros, porque a gente não muda ninguém. A gente não consegue mudar a nós mesmos. A gente não consegue eliminar as falhas que estão dentro de nós, os erros, o egoísmo, o orgulho, o preconceito, a intolerância. A gente não consegue controlar a nossa língua, manter ela dentro da boca. Como que a gente quer mudar os outros, né? Então, para mudar o mundo, nós precisamos começar a mudar a nós mesmos. E se cada um de nós fizer a sua parte, o mundo melhora. Se cada um de nós tentar eliminar o egoísmo, o orgulho, todos esses defeitos, nós já estaremos contribuindo para um mundo melhor. Então nunca se esqueçam, né? Tudo começa em nós. Então pense sempre, tudo começa em mim. Tudo depende de mim, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. Então, a mudança que você quer ver na humanidade, a mudança que você quer ver neste mundo, ela tem que começar sempre com você, sempre conosco, cada um fazendo a sua parte. E se a sua vida está ruim, é porque você está focando só no que é ruim. Foque no que é bom, foque no bem, foque no amor. Deixe esse orgulho de lado. Vamos tentar melhorar a nós mesmos, né? E lembrar que no mundo tem gente reclamando, mas tem gente agradecendo. O cenário é o mesmo para todos nós. O que muda é a interpretação de cada um de nós. O mundo que Deus criou, Ele criou igual para todos nós. Então depende de como você está olhando o mundo à sua volta. Enquanto você reclama, pode ter certeza que tem pessoas às vezes agradecendo, e pessoas que às vezes têm bem menos do que você. E se a vida não tiver altos e baixos, né? A gente morre. A gente não aprende a evoluir. Se todos os dias forem iguais, o que seria, né? O que seria dos dias iluminados, dias de sol, se todo dia chovesse? E o que seria dos dias de chuva se todo dia tivesse só sol? Então é preciso que um dia seja diferente do outro, que aconteçam coisas diferentes. Um dia chove, um dia está sol, um dia está frio, outro dia está calor. São as fases da vida. E a nossa vida é assim, altos e baixos, cheia de fases. E nós temos que saber lidar com cada uma delas. Nós temos que superar cada fase na nossa vida. Os dias ruins, os dias alegres que virão. São coisas que passam. Cada dia é diferente do outro.
mas cada dia é um aprendizado diferente. Cada dia vivido é um dia vencido, é uma vitória na nossa vida. Porque nós estamos aqui, nós estamos de pé, tendo a oportunidade de começar de novo, tendo a oportunidade de refazer a nossa vida, tendo a oportunidade de pedir perdão a quem nós ofendemos, tendo a oportunidade de perdoar aqueles que nos ofenderam, tendo a oportunidade de buscar a Deus todos os dias, buscar o perdão para os nossos muitos erros, buscar a transformação para a nossa alma, a evolução do nosso espírito. Então, cada dia é uma bênção, cada dia é um dia de agradecer a Deus por cada dia, por cada momento, por cada oportunidade, seja ela qual for, né? E que a gente nunca se esqueça de Jesus, o nosso Mestre. E Jesus, quando veio ao mundo, ele era procurado por milhares de pessoas em busca de cura, em busca de milagre, mas nem todos conseguiram se curar, porque tinha o fator da fé. É preciso a fé. Então, aqueles muitos que buscaram Jesus, nem todos conseguiram, porque a fé lhes faltou. Então, nós temos que ter fé, que os milagres acontecem nas bênçãos de Deus em nossa vida e na misericórdia, na vida de todos que padecem, de todos que sofrem, de todos que buscam, de todos que pedem, de todos que clamam. Então, se você neste momento está passando por algum problema, por um mau momento, chama por Deus, fale com Ele e peça com toda a fé da sua alma e do seu coração, pois Jesus falou: aqueles que buscam acham, aqueles que batem a porta, ela se abrirá. E aqueles que têm fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguirão o seu milagre. Então, chame por Deus. Em seu desespero, Deus te fala. Deus fala para você no seu desespero: chame por mim, converse comigo e eu o aliviarei. Então, no seu desespero, no seu mau momento, repita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me, Senhor, nas veredas da justiça, por amor ao teu nome.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, tu está comigo todos os dias. E a estrada para a vitória não é uma reta. Existe as curvas, chamada fracasso, os trechos confusos. Mas se você tiver um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, com certeza você chegará a um lugar chamado vitória. E que assim seja, e assim será todos os dias de nossa vida. Aqueles que acreditam, aqueles que buscam, sempre encontram as respostas que buscam. Sempre encontram os caminhos, os melhores caminhos e a solução para os seus problemas difíceis. Só basta ter fé, acreditar e saber esperar a hora certa da sua vitória chegar, da resposta de Deus chegar até você. E é isso, meus irmãos. Muita paz, muita luz para todos nós. Deus é o nosso socorro sempre presente. Ele é o guia que nos guiará pelos caminhos difíceis e a resposta para todas as nossas dúvidas. Uma excelente tarde. Fiquem com Deus e que Ele possa nos amparar todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Boa tarde.